E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física, né? Hoje eu vou fazer um vídeo ameno, um vídeo de curiosidade praticamente, mas eu vou atender um inscrito aqui no meu canal e eu vou falar hoje sobre o nado Tarzan. Parece uma brincadeira, né? Que ele chamou de nado Craupira. Não é caipira, é Craupira, que é aquele nado com a cabeça fora d'água, nado com respiração frontal. A gente faz uma contração, nado com respiração frontal, a gente chama de crawl-frontal, né? Esse nado ele tem uma origem histórica, é legal a gente saber, e depois eu vou falar que esse nado, esse tipo de nado ainda sobrevive em alguns lugares específicos, muito específicos, em alguns nichos muito específicos, ele sobrevive ainda hoje. A gente vai ter que falar sobre a origem do nado crawl, né? Quando eu comentei um pouquinho do nado crawl, eu falei mais sobre o nome do nado crawl, né? Eu vou falar um pouquinho de novo agora, mas sobre a origem especificamente. O nado mais antigo é o nado peito, aí os nadadores com o tempo começaram a fazer um nado peito com uma braçada um pouco lateral, né? E a primeira pessoa que, observando nativos das ilhas do Pacífico, resolveu sistematizar esse nado como um nado interessante, um nado com braçadas alternadas, né? Ao invés daquela braçada simultânea do nado peito, foi um instrutor de natação inglês chamado Arthur Trudgeon. Eu não sei, talvez não sei se seja essa a pronúncia. E ele sistematizou isso, e nós temos documentos da época onde ele sistematizou o método dele, e nós temos inclusive uma ilustração dessa época dele. Olha só. Essa ilustração data dessa época, né? Data de 1870. Reparem que a braçada já é alternada, né? E o indivíduo está fazendo. Essa foi, a gente pode dizer que é a data de nascimento do nado crawl, 1870, e que o pai é esse Arthur Trudgeon, que é um instrutor de natação inglês. Isso, veja, não foi da cabeça dele, ele foi observando e a coisa foi se desenvolvendo aos pouquinhos. Os nadadores, como eu disse, já faziam um nado crawl, um nado peito com uma braçada meio lateral, assim. Aí ele falou, não, vamos fazer alternado mesmo, alternado. Mas a pernada ainda era uma espécie de tesourada. Interessante isso, né? Aí esse nado, inclusive, ele tinha um nome estranho, ele chamava Double Overarm, né? Quer dizer, os dois braços por fora d'água, os dois braços por fora d'água, né? Claro que alternados, né, na época. Aí um pouco depois disso, já em 1898, aí aconteceu aquele episódio que rebatizou esse nado. Esse nome era muito sofisticado, né? Double Overarm. Então aí aconteceu, né, que aquele treinador australiano, George Farmer, observando um nadador das Ilhas Salomão, esse nadador Alec Wickham, né? Esse George Farmer, ele fez essa observação na frente de vários jornalistas, ele era um técnico de natação famoso na época, falou, olha como eles parecem rastejar sobre a água. Em inglês, rastejar é to crawl, C-R-A-W-L. Então, esse termo crawl foi cunhado, o nado já existia há algum tempo, com aquele outro nome em inglês, mas cunhou-se esse nome mais sintético, a imprensa ouviu, né? E aí a coisa acabou pegando e até hoje o nado chama nado crawl. Na época ainda era um pouco mais rudimentar, a cabeça ainda era bem elevada, que era a cabeça do nado peito antigo, ainda era essa cabeça que se fazia na época, mas o nado ganhou esse nome em 1898. E aí o nado foi se desenvolvendo aos poucos, a pernada começou a deixar de ser atesourada e começou a ser o batimento alternado, né? Isso foi uma coisa importante, e o nado foi se desenvolvendo, então braçadas alternadas e pernadas alternadas, a coisa parece que se coordenava melhor dessa forma, do que fazer braçadas alternadas e pernada de tesoura, né? E a coisa foi se desenvolvendo, mas a coisa ganhou impulso mesmo já no século XX,
em 1912, nos Jogos Olímpicos de Estocolmo. Em 1912, apareceu um sujeito muito simpático e que quem não ouviu falar precisa ler um pouquinho a respeito dele. É um americano de origem havaiana, né? Ele chamava Duke Kahanamoku. Esse Duke Kahanamoku, inclusive, olha, simpaticão, sorrisão, pele bronzeada. Eu li uma vez que ele era da nobreza havaiana. Ele era um príncipe havaiano. E a nobreza havaiana, naquela época, eles praticavam um esporte muito exótico. Eles pegavam uma prancha e jogavam aquela prancha nas ondas e subiam em pé em cima das pranchas e deslizavam nas ondas em cima daquela prancha. O surf na época era praticado pela nobreza havaiana. Plebeus não podiam praticar. Curioso isso. Então, por conta dessa proximidade com a água, dessa intimidade com a água, esse Duke Kahanamoku, ele era cidadão americano, muito íntimo, e ele fazia já esse nado crawl, já tinha esse nome de crawl. E nas Olimpíadas de Estocolmo ele assombrou o mundo, né? Esse Duke Kahanamoku, ele fez 1:03:04 nos 100 metros livres na época, né? Isso era um assombro na época e ficou muito famoso mesmo, né? E ele já fazia um crawl que tinha uma respiração um pouco lateral. Eu vou mostrar para vocês uma foto. Esse é o Duke Kahanamoku em ação. Vejam que a respiração é lateral. Só que ele fazia a respiração de lado e quando ele fazia a braçada, a cabeça ia para frente. Era uma respiração que a gente pode chamar de frontolateral, né? Ele respirava um pouco de lado, mas um pouco de frente. Não se colocava o rosto na água, não se soltava o ar embaixo d'água. Eles praticavam muito em águas abertas, no mar. Esse cara era surfista, ele não olhava para o fundo do mar, e nem na piscina. As piscinas nessa época eram muito rudimentares, não tinham as faixas regulamentares que tem hoje para fazer acompanhamento, mal tinham as balizas, né? Então ele praticava assim. Então era um crawl ainda com batimento, já era um batimento alternado, mas um batimento ainda muito profundo, porque a cabeça era muito alta. A gente viu a foto ali, né? Apesar disso, como eu falei, nas Olimpíadas de Estocolmo ele assombrou o mundo. Mas na Olimpíada seguinte aconteceu um fato muito bacana, muito bacana. Apareceu um outro americano e competiram juntos, né? Esse americano, os dois americanos, né? Esse americano tem um nome que quem é mais antigo vai se lembrar. Johnny Weissmuller. Quem tem a minha idade sabe do que nós estamos falando, né? Do Tarzan. Johnny Weissmuller, eu vou mostrar uma foto dele em ação. Johnny Weissmuller, nadador americano, fazendo o nado crawl frontal, ó. Cabeção para fora d'água. Esse Johnny Weissmuller, nesses Jogos Olímpicos de Paris, quando ele esteve nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1924, ele nadou junto com o Duke Kahanamoku, mas ele assombrou o mundo, sabe por quê? Porque ele foi o primeiro homem da história a nadar os 100 metros livres abaixo de 1 minuto. Ele fez 59 cravado, com a cabeça para fora d'água, 59. Quem é da natação sabe que isso é um prodígio, né? E esse Johnny Weissmuller assombrou o mundo. E a partir disso, a partir dessa intimidade, ele era simpaticão, boa pinta, alto também, e ele foi contratado pelo cinema para levar para as telas a história do Tarzan, né? Edgar Rice Burroughs, né? O autor da lenda do Tarzan, do livro que fala sobre a vida desse personagem fictício, mas levaram para o cinema. Fez um sucesso estrondoso. E ele, nos filmes, nadava esse crawl frontal, ou crawl frontolateral, né? Por isso que ele ganhou, esse nado ganhou esse apelido de crawl Tarzan, porque esse John Weissmuller fez dezenas de filmes de grande sucesso. Depois ele fez inclusive uma série de televisão, Jim das Selvas. Esse John Weissmuller foi famoso, morreu bem idoso fazendo relações públicas num hotel em Las Vegas. Ele era bem famoso mesmo.
Esse John Wesley Miller, inclusive, ele chegou a competir na Olimpíada seguinte, que foi em Amsterdã, né? Em 1928. Fez 58,06, ainda baixou mais o tempo dele ainda. 58,06, cabeção para fora d'água, né? Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo aqui um link de um vídeo de um dos filmes dele como Tarzan, e ele nadando, fazendo esse nado crawl Tarzan. Vocês reparem que o nado tem uma boa tomada por baixo d'água. Reparem que ele não põe o rosto na água, não solta o ar embaixo d'água, a cabeça gira um pouco de lado, ele faz um movimento lateral de cabeça, mas é um movimento mais para acompanhar a rotação de ombro do que para fazer propriamente dito uma respiração ou que tivesse qualquer preocupação com a posição mais horizontal do corpo. Não tinha isso nessa época, não tinha isso. E aí ganhou o crawl Tarzan, que a gente brinca. Eu me lembro quando eu era estudante de educação física, a gente falava crawl Tarzan para ver onde está o jacaré. A gente brincava até com isso, né? E esse John Wesley Miller fez muito sucesso, esse nado ficou muito famoso. Mas só que aí as coisas foram se desenvolvendo. Bom, eu falei que ele fez 58, só para vocês terem uma ideia, sabe quanto está o recorde mundial hoje? Hoje, eu peguei aqui, 46,91. Adivinha de quem? César Cielo, Brazuca. Ele fez 58, cabeção para fora d'água. De lá até hoje, o que aconteceu foi que o nado crawl, ele foi se adaptando às piscinas. As piscinas evoluíram muito. As piscinas foram padronizadas, inclusive na sua profundidade, criou-se o balizamento, e o pessoal foi percebendo que a cabeça na água, com giro lateral, possibilitava a respiração sem comprometer a posição do corpo. Perceberam que quanto mais horizontal, menos arrasto, mais velocidade. O nado crawl competitivo foi se modificando e se adaptando aonde ele era praticado, que eram as piscinas. Deixou de ser coxos, áreas de mar que eram cercadas antigamente, muito no início da natação, eram em águas abertas que eram simplesmente cercadas, coxos que a gente fala, né? Eram assim. Então o nado crawl ele foi se adaptando à piscina, foi se sofisticando e chegou até onde a gente chegou até o que a gente vê hoje nas piscinas. Mas o nado crawl frontal ou frontolateral, ele não desapareceu. Ele ainda existe por aí. Ele sobrevive em algumas situações muito específicas. E eu vou falar alguma delas. Ele sobrevive, por exemplo, nas provas de águas abertas, as travessias e na parte de natação do triatlo. Muitos nadadores fazem essa respiração frontolateral porque no mar você tem que se orientar pelas boias. Toda a orientação do nadador que nada no mar não está dentro do mar, no fundo. Está fora, são as boias, os barcos, os outros competidores, o pelotão dos outros competidores. Então ele tem que se orientar. E é importante o nadador de águas abertas se orientar, porque ele começa a desviar, ele nada muito mais que os outros. Então ele tem que nadar alinhado em direção às boias para nadar menos e ter chances competitivas reais. Então esse nado frontolateral, em alguns instantes, não é durante a prova inteira, mas ele é utilizado pelos nadadores de triatlo. Interessante, né? Ele está lá. Quando você assistir uma prova de triatlo, observa que você vai ver muitos nadadores fazendo ainda algumas braçadas desse nado primordial, vamos chamar assim. Outro lugar onde esse nado frontal ainda sobrevive é com relação aos salva-vidas. Os salva-vidas utilizam esse nado. Quem já viu salva-vida em praia sabe que eles usam umas nadadeiras, porque facilita muito a vida deles. Mas eles, quando entram no mar, eles se deslocam fazendo muitas braçadas desse nado para ver onde está a vítima. A orientação dos salva-vidas não é de boia, eles não estão lá para competir, estão lá para salvar. Então a orientação deles é com relação à vítima e eles têm que ir em linha reta em direção à vítima. Então a necessidade de orientação externa é a mesma? Respira frontal. Legal, né? Outro lugar onde o nado frontolateral sobrevive é no polo aquático. Quem já assistiu um jogo de polo, o nadador tem que se deslocar, faz a braçada alternada, as pernas ficam mais fundas, mas ele tem que olhar o jogo. Ele tem que passar a bola, tem que receber a bola, tem que arremessar a gol. Todo o interesse dele está fora da piscina, então ele tem que ficar com a cabeça alta.
e tem que conduzir a bola. Nesse caso, inclusive, as braçadas, existe uma pequena adaptação, porque a bola fica na frente do nadador e o nadador vai nadando e conduzindo a bola. A braçada não tem só a função de deslocar o nadador, mas tem a função de conduzir a bola também, né? Conduzir e proteger a bola. Então já existe uma certa adaptação. É um crawl frontal, mas é um crawl frontal adaptado. E o último lugar onde o crawl frontal ainda sobrevive é no surf, do senhor Duke Kahanamoku. Lembra dele? Ainda sobrevive lá. Também adaptado, porque o surfista tem a prancha embaixo dele. Ele não pode pôr o rosto na água porque a prancha está lá embaixo. E a braçada, inclusive, é uma braçada bem aberta, porque a prancha não permite uma puxada muito sob o corpo. Ele faz uma braçada alternada aberta, cabeça alta, com a prancha por baixo, para assumir a onda. Inclusive ele faz isso na forma de tiros. Muitos anos atrás eu cheguei a trabalhar com um surfista, fazendo a preparação física dele na piscina. Eu tive a honra de fazer isso. Era um nadador brasileiro que estava entre os top 10 do Brasil. Eu não me lembro o nome dele, tentei lembrar para fazer esse vídeo, não lembro. Mas eu cheguei a treinar, ele fazia inclusive tiros de nado frontal. Eu fazia com ele, tiros de nado frontal. Ele treinava o nado normal na questão resistência, essa coisa toda, mas na parte técnica, na parte de polimento próximo da competição, ele fazia tiros de nado frontal, que é o que ele precisa para poder pegar onda, para não perder uma boa onda. Para o surfista isso é crucial, ele está lá no mar, se ele perde uma onda boa, ele perde a oportunidade de fazer as melhores manobras e conseguir as melhores notas. Então veja que o nado frontal faz parte da história da natação, mas ele não foi para o museu, não. Não foi completamente para o museu, não, né? Ele ainda sobrevive em pequenos fragmentos em alguns esportes que a gente vê hoje em dia. Bacana, né? Eu já falei, eu sou um cara antigo, eu gosto dessa parte de história, quando a história se mescla e você observa hoje um fato e sabe a origem daquilo. Eu acho bacana. Isso me motiva e eu espero que motive vocês também. Por hoje era só, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aqui, divulguem o nosso canal, mande para os seus amigos, para os seus colegas, gente que gosta de natação como vocês, esportistas em geral, né, eles gostam também. A natação é um esporte muito plástico, muito bonito, o pessoal gosta. Mandem para eles, acionem o sininho para receberem sempre as notificações quando a gente subir vídeo e mandem sugestões para nós, como essa aqui. Esse foi o atendimento a uma sugestão. Professor, fala sobre o nado Tarzan. Tá aí, um pouquinho de nado Tarzan. Tchau.